Agora nós vamos mostrar o drama de uma família de Juiz de Fora. Os pais denunciam que o filho, que era militar do Exército, ficou com depressão depois de ver um colega morrer em treinamento e não recebeu o apoio necessário da instituição. Segundo a família, o jovem de 23 anos teria tentado se matar várias vezes. Numa das tentativas, ele agrediu uma pessoa e foi preso. Contrariando as recomendações médicas, ele foi transferido para a ala psiquiátrica do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. A notícia de que ele se matou dentro do quarto onde estava internado despertou suspeitas nos pais que cobram respostas. Quem vai contar todos os detalhes dessa história com exclusividade aqui no Balanço Geral, a nossa repórter Michele Pacheco. Balança aí. Honras militares para o Sargento Costa. O militar do Exército morreu aos 23 anos. Ele estava internado na ala psiquiátrica do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Segundo informações passadas à família, Eduardo Barbosa Torres da Costa usou o lençol do leito hospitalar para se enforcar. Eduardo sonhava desde pequeno com as Forças Armadas. Ele concluiu a primeira etapa da preparação militar com notas altas e conquistou o direito de participar do curso de paraquedistas. O treinamento é rigoroso e ele sabia, superou todos os desafios propostos. Mas, ao ver um colega morrer durante uma prova difícil, o sargento passou a ter dúvidas sobre o caminho que escolheu. Um amigo dele faleceu do lado dele, veio a óbito do lado dele. Caiu ajoelhado e ele ficou, vamos, 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 e o rapaz não levantava. Aí veio a saúde e levou ele, e o rapaz morreu depois de 3 dias. E meu filho perdeu o amor pelo Exército quando ele viu que o Exército não se importa com os militares deles. Não tem nada de braço forte, meu amigo. Eduardo trancou o curso e foi para Joinville, Santa Catarina, se apresentar ao batalhão, para o qual tinha sido designado. Distante da família e num local que ele considerou hostil, a depressão do jovem aumentou. Ele avisou a família que tinha desistido de viver. A mãe, de longe, tentou ajudar. Ele falou comigo que estava se sentindo muito triste e pensando em se matar. Ele mandou uma mensagem para mim no Messenger e eu falei com ele assim, procura o médico do Exército e conversa com ele, que ele caminha para um psiquiatra, para um psicólogo, e ele conversou com o médico, você pode se abrir comigo, não tem problema nenhum, e ele contou tudo para o médico. Quando ele contou, o médico, no dia seguinte, o quartel inteiro sabia. E para eles, depressão é coisa de gente fraca, sabe? No atestado médico emitido no dia 19 de março, consta que Eduardo apresentava transtorno depressivo recorrente. Vários medicamentos foram receitados e a recomendação foi de afastamento das atividades por 40 dias e suspensão da posse de arma de fogo. Teve um dia que meu filho falou assim, mãe, tá tão difícil trabalhar nesse quartel, ninguém fala comigo, ninguém conversa comigo e a gente aqui sem poder fazer nada. Outro atestado médico foi emitido no dia 5 de junho e apontou os mesmos problemas. A recomendação foi de afastamento do trabalho por 60 dias e, mais uma vez, a suspensão da posse de arma de fogo. Meu filho tinha piorado o quadro dele e quando chegou no dia 7, meu filho tentou suicídio dentro do quartel. Meu filho cortou os pulsos e estava passando a faca no rosto. O tenente dele entrou na hora e pegou e aí fizeram os primeiros socorros. Eduardo foi internado num hospital em Curitiba. Chegou lá, o meu filho estava numa ala de militar, mas numa ala de suicida. E nessa ala ele aprendeu ficaram trocando ideias de como suicidar, sabe? E lá dentro ele tentou o suicídio com a corda do short. Ninguém sabe onde ele arrumou uma corda do short. Ele tentou e o enfermeiro chegou na hora e cortou. Conceição conta que a família conseguiu trazer o sargento para casa, em Juiz de Fora. Ele estava sendo acompanhado por psiquiatras e parecia mais calmo, até que surtou no dia 30 de dezembro e tentou suicídio em casa. Ele começou a ficar agitado
Ele falou que queria morrer, que ele não queria voltar no exército mais. E ele surtou dentro de casa, a gente tentou segurar ele saiu correndo pela rua, saiu. Meu marido estava trabalhando, não deu tempo de eu chamar meu marido. E ele foi para o centro. Chegou lá no centro e ficou pulando na frente dos carros, chutou carro, sabe? Ele estava completamente descontrolado. Eduardo foi preso e, segundo a mãe, foi agredido na delegacia por policiais do Exército. Meu filho já estava calmo, já tinha acalmado meu filho. Ele falou com meu filho assim, ou você vai por bem ou você vai por mal. Meu filho, mas você está falando assim comigo por quê? Aí começou o bate-boca, eles se atracaram lá, veio mais três policiais do Exército, soldados, bateram no meu filho na nossa frente. Conceição gravou a chegada do filho ao Hospital do Exército em Juiz de Fora. Eu vou te processar pela decisão superior. Vou tomar um medicamento aqui, rapaz. Tá tudo médico. Qual é o teu nome? Nessas outras fotos, feitas depois da prisão dele, o olhar é vidrado e vazio, como se ele tivesse se desligado da vida. Foram as últimas fotos antes dele ser transferido para o Rio de Janeiro. O advogado do Exército me ligou e falou assim, seu filho está sendo transferido para o Rio. Aí eu falei, mas como assim? Eu preciso ver meu filho, roupa, essas coisas todas. Ele, não, já foi transferido. Só que era mentira, porque quando ele chegou lá, pelo horário que eu calculei, dava tempo de eu ter ido, pelo menos, despedir do meu filho. O laudo do psiquiatra que acompanhava o sargento recomendou que ele fosse mantido perto da família durante o tratamento. O médico considerou que a manutenção do paciente no ambiente militar iria piorar o quadro dele. O documento foi assinado no dia 16 de janeiro. No dia 30, a notícia de que Eduardo tinha se matado dentro do hospital despertou desconfiança na família. Eles falaram que lá ele ia ser monitorado, ele ia estar são e salvo. O advogado do Exército falou isso comigo. O advogado da família é especialista em causas militares. Ele aponta as irregularidades no caso. Nós temos aí duas situações. Nós temos a questão administrativa, que é a transferência de um militar de uma unidade para outra, a qual ele nem pertence para um tratamento, que seria desnecessário, porque aqui em Juiz de Fora nós temos a PE, se fosse o caso de segurança, nós temos uma polícia do Exército aqui em Juiz de Fora para quê? É para segurança, não é para enfeitar quartel. Então eu poderia muito bem ficar no Hospital Militar em Juiz de Fora e na rede conveniada aqui, que tem o Ananér e outros hospitais. E nós temos também a questão agora da questão jurídica, né? Eu vislumbro aqui não apenas um suicídio, é uma questão de crime do artigo 213 do Código Penal Militar, que é maus tratos. Aquele que tem sob sua subordinação um militar para cuidados, ele deve dispensar os meios necessários e recursos corretos para manter o tratamento, segurança e tudo mais. A família vai cobrar na justiça respostas para o que aconteceu com Eduardo. A indenização para a família, pelos danos morais, pela carreira sofrida, lucro cessante. Os militares que teriam agredido Eduardo durante a prisão dele também vão ser processados. Nós temos fotos que nós vamos anexar no processo, que ele todo algemado, machucado, com a boca toda machucada, todo ferido, dentro da delegacia de polícia. Então nós vamos requisitar os vídeos ao delegado competente do dia e vamos apurar esses fatos, sim. Isso aqui se refere a crime de abuso de autoridade, lesão corporal, a critério do Ministério Público Militar. A assessoria de comunicação do Comando Militar do Leste informou em nota que não relata detalhes de casos de suicídio, mas esclareceu que o sargento estava preso preventivamente por determinação da Justiça de Minas Gerais. Durante a audiência de custódia, ficou definido que o militar teria que ser internado no hospital psiquiátrico e, por isso, ele foi transferido para o Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Foi aberto um inquérito policial militar para apurar o fato ocorrido dentro da unidade. Eu quero justiça, sabe? Chega de impunidade, chega de militar se matar e ficar por isso mesmo. A morte do meu filho não vai ficar por isso mesmo, não vai. A costureira fez uma calça para ele camuflada quando ele era pequenininho, sabe? E ele via, ele ficava com a mãozinha assim. Ele, exceto, mamãe, exceto, desde pequenininho. É muito triste. Meu filho vinha a óbito com 23 anos. Depressão, né?
Nós entramos em contato com o 62º Batalhão de Infantaria do Exército do Brasil. Por meio de nota, fomos informados que foram tomadas todas as providências para prestar o apoio de saúde ao militar. O Exército também informou que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.